Oi, minha gente! Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com essa mulher maravilhosa, que foi minha professora na universidade, e ela aposta aí nesse projeto que é de encontrar as pessoas, conversar. Então, mandei mensagem assim: ei, Magda, bora ali conversar. Eu disse assim: bora! E aí eu fiquei pensando, né, como que eu começaria essa conversa com você. E aí lembrei que nas minhas travessias e na minha história enquanto médica de família, enquanto estudante de medicina, que fazia movimento estudantil, Magda foi a primeira pessoa que apostou, que fez acontecer um encontro meu com a política estudantil, né? Então ela ajuda com as passagens para ir para o encontro da DENEM. E eu estava, inclusive, afastada da faculdade naquele tempo porque eu tinha reprovado. Naquele tempo eu tinha que entrar no internato, mas eu tinha uma reprovação. E aí eu falei para Magda, se a universidade não me quer, o movimento estudantil me abraça. Então, aquele momento transformou minha vida. Acho que começa essa conversa te agradecendo. Eu acho que é esse tipo de docente que eu acredito. Quem sabe um dia eu quero ser, e te convido para contar para esse povo aí todinho sobre a tua história, a tua vida, o que tu quiser falar, no campo de muita leveza. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu fico muito feliz não só de estar aqui, poder compartilhar com todo mundo, que acho que é poder ajudar, né, mais pessoas também, como que bom ouvir que te ajudou, que foi importante para você. Eu nem lembrava disso, são coisas que a gente faz, que eu acho que também faz parte, né, da atividade docente. O incentivo ao currículo oculto, que é importante, que a gente não fala dentro da faculdade de medicina, né? Então, fico feliz que isso foi importante para você, que te ajudou a te construir, primeiro como pessoa, né? Porque antes da médica vem a Rafa mulher, vem a Rafa pessoa, e talvez o fato de eu fazer isso venha também dessa minha história, né? Que você quer que eu conte um pouquinho. Sim. E aí, quando você pergunta quem eu sou, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar é que eu sou mãe, né? Então, antes de eu ser médica, de eu ser estudante, eu fui mãe, e fui mãe adolescente. Aos 14 anos, eu engravidei, e o Lucas nasceu 9 dias depois que eu fiz 15 anos. Então, a minha trajetória, a minha vida, a minha jornada, ela é marcada, né, dentro dessa perspectiva, e eu fui mãe mesmo, né? A minha mãe só ficava com o Lucas para eu ir para o colégio e estudar, eu cuidava dele o resto do dia todo. Fiz, na época, para entrar na medicina, só era vestibular, né? Na minha época, só foi um vestibular, então só tinha uma chance no ano de passar, e eu passei, né, de primeira. Nunca tive uma rotina de estudo como a maioria das pessoas teve, né? Tinha o apoio dos meus pais para estudar tudo isso, mas eu cuidava do Lucas, e às 10 horas, quando ele dormia, era o horário que eu ia estudar. E estudava até 1 da manhã, então eu acho que antes de entrar na medicina, né, eu já venho de um lugar que é um lugar que não é um lugar muito comum para as mulheres, né, de classe média, filhas de classe média, né, que entram na faculdade de medicina naquela época, 98, onde só tinha UFC, né, então não existiam cotas, então era bem diferente o cenário do que a gente tem hoje. E quando eu entro na faculdade, eu acho que pelo apoio, pela essa construção, e também pelo cenário da época, que hoje a gente escuta falar, né, de empoderamento feminino, escuta falar de feminismo, a gente escuta falar de um campo mais amplo de ideologia. Naquela época não se falava disso, né, era uma coisa mais implícita. Então eu não tinha o letramento, né, para perceber do que era feito, às vezes, uma violência de gênero, né, uma misoginia. E a minha turma só eram 12 mulheres. Acho que foi a última turma que tinha mais homem que mulher, muito mais homem. 12 de 80. 12 de 80. Caramba. Eram uns 12 mulheres. Então era um grupo muito pequeno, né? E eu vindo dessa estrutura com filho, então muitas coisas que a universidade, né, que se permitiam fazer, eu não tinha aquela perspectiva, porque eu tinha um filho para cuidar, então eu não podia sair muito para festa, não podia aproveitar. Mas, por outro lado, isso me permitiu também conhecer uma outra faculdade. Então, eu fiz monitoria, né? Fui acolhida também pelo movimento estudantil muito cedo.
um movimento que eu acho que também faz parte da minha história, assim, o momento em que ocorre talvez esse letramento, né, de uma perspectiva mais ampliada, que foi o movimento Um Passo à Frente, que chamava MUPAF, que era um projeto de extensão à época. E a partir disso eu entrei num grupo de teatro da Faculdade de Medicina, que era o Quatro Mouros de Teatro, participei também do coral Seios da Face. Então toda a minha trajetória dentro da faculdade, ela foi uma trajetória de aproveitar muito as oportunidades, digamos assim, não acadêmicas, né? Então, no segundo semestre eu já me tornei bolsista da histologia e fui até o último semestre como monitora da histologia, né? Então, assim, eu vivi muito o que a faculdade podia oferecer dentro do que a gente chama realmente de universidade, né? Sim. Então, eu conheci muita gente de outros cursos, interagi e talvez quando eu me torne docente depois disso, né? Assim que eu me formei em 2003, 2004, eu já fiz um concurso para substituta da UFC. E entrei como professora, foi a minha primeira turma, foi inclusive a turma do meu irmão da medicina e outros amigos também. E depois fui chamada para formar o curso da Unifor, que seria o primeiro curso privado de Fortaleza. E que aí eu digo, né, enquanto a Magda médica ali se formou naqueles primeiros anos, para saber o que é que queria da medicina, porque até isso foi uma descoberta muito importante, porque na minha época não existia medicina de família, era saúde comunitária, né? Então a gente veio conhecer a medicina de família com a experiência de Sobral, eu fiz internato rural em Sobral, fiz outro estágio de internato também em Sobral, e foi quando eu conheci a medicina de família por exclusão, na verdade, né? Naquela época. Hoje em dia você já tem a medicina de família como uma carreira, mas naquela época era uma exclusão, né? Eu gostava de cirurgia, mas gostava de cirurgia pequena. Gostava de atender gestante, mas não gostava de atender ginecologia. Então, assim, era aquele gosto de tudo um pouco, né? E aí, dentro dessas minhas experiências, eu conheci médicos que eu olhava para eles, num em Sobral e uma outra médica em Maranguape, e eu dizia, eu quero ser que nem eles. Porque eles atendiam de tudo, resolviam de tudo. Que bonito. E aí, isso apareceu para mim como uma oportunidade dentro da medicina de família. Que até parece uma contradição, né? Eu sou da primeira turma de medicina de família do Hospital Universitário, Walter Cantídio, né? Então, foi uma construção também, porque ninguém sabia como é que era. E aí eu fiz boa parte da minha residência em um ambiente hospitalar, o que foi muito importante para mim, porque me deu uma noção de rede, de cuidado, de transição, que eu acho abrangente, e também da clínica mesmo, né? Da clínica na época mais hard. E também tive a minha oportunidade de saúde comunitária, de atuar com os agentes de saúde. E aí a Unifor cai no meio disso com a formação docente. À época, formando o primeiro curso, né? Eles tinham muita vontade de ser um curso de excelência, completamente de acordo com as diretrizes curriculares nacionais à época. Então a proposta era de uma metodologia ativa, de grupos pequenos, com inserção comunitária. Então, à época, a gente andava no Dendê, eu andava a pé ali com os alunos da Faculdade de Medicina. Então, eu planejei e implantei todos os módulos do curso naquela época, né, de saúde comunitária, que chamava ABS, que era Atenção Básica em Saúde. E isso me fez crescer muito. Na Unifor, Na Unifor, né? Porque houve um investimento na minha carreira de docente nessa época. A Unifor, como ela queria ser um centro de excelência, ela investia muito na formação docente. Então, eu participei de muita formação de andragogia, de muito curso de preceptoria. Foi a época em que eu fiz a minha especialização pela FAIMER, né, que é a Foundation Medical Research, que é uma formação e especialização para profissões, educação para profissões da área da saúde. Muito legal. Que foi uma iniciativa do governo federal, de múltiplos centros no Brasil, foram 2 anos de formação. Também era uma época onde existia muito investimento público, né, em formação para a área da saúde. Então, a época que surgiu o ProSaúde, PET Saúde, e era muita efervescência disso. Então, foi a época que eu me formei professora. E foi bom ser na Unifor porque eu tive, apesar da universidade, né, ter sido, eu vejo como um campo vejo como tempos felizes, tenho muita alegria daquele momento, mas eu tinha poucos exemplos de médicos, de professores, de como eu queria ser. Então isso era muito contraditório para mim, porque eu não via, né, nos meus professores, não me enxergava nos professores.
Então, eu me sentia muito excluída ali da medicina, né? Nesse sentido, de não me enxergar, de não ter alguém que eu visse e me dissesse, eu quero ser como essa pessoa, né? Ela é um exemplo para mim. Tive pouquíssimos, né? E a maior parte deles não era tão vinculada às áreas clínicas. Era mais a educação médica, a saúde comunitária, tudo isso. E então, quando eu fui, né? E aí tinha uma contradição também interna, porque essa minha principal formação estava na universidade privada, né? Que era a universidade primeira turma, então, que não tinha fiéis. Era uma turma com poder aquisitivo muito grande, né? Então, era toda uma outra ciência humana, inclusive, para lidar, para mostrar para aquele grupo a importância de uma saúde pública, de uma saúde comunitária, integrada, holística, né? E a gente tinha que ir para o território, então a gente ia lá para o Dendê, levava eles, tinha um assentamento à época, a gente levava para o assentamento. Então, eu me formei professora um pouco que rejeitando o que eu tinha visto na faculdade de medicina, né? E conheci outras pessoas, e na Unifor eu também tive a oportunidade que eu não tive durante a faculdade de interagir com outros profissionais da área da saúde, porque na Unifor eles têm o Centro de Ciências da Saúde. Então eles organizaram os cursos de uma maneira que toda quarta-feira todos os cursos tinham grade da saúde comunitária. E aí nesse momento eu fazia parte de um grupo, né, como médica, que tinha TO, terapeuta ocupacional, que tinha fisioterapeuta, que tinha educadora física, que tinha nutricionista, que tinha fono. Então e até hoje são grandes amigas minhas, né? Então a gente criou um grupo que movimentou muito a saúde comunitária e a medicina nesse sentido. Então eu não sabia, eu saí da faculdade sem saber o que era uma terapeuta ocupacional, por exemplo. Né? Até porque naquela época também as doenças eram diferentes, né? Não tinha... Quando eu me formei, eu fui trabalhar em Sobral e um dos principais problemas que a gente enfrentava era a diarreia e a desidratação em crianças. Então a gente tinha becinho de reidratação oral, as crianças desnutridas, que hoje em dia a gente não vê mais tanto, né? E aí trabalhar com isso, para mim, foi muito importante, porque aí eu aprendi realmente a trabalhar em equipe. A gente, na faculdade de medicina da UFC, a gente era muito restrito ao curso de medicina. Então eu ampliei, ficava sempre tendo concurso na faculdade de medicina, e quando é que você vai fazer na UFC? E eu sempre deixando de lado. E aí pronto, e aí eu fiz a minha formação acadêmica nisso, né? Fiz mestrado na UFC, fiz o doutorado na Unicamp e voltei para cá. E aí acho que entra a outra parte, né, da Magda, assim, mais... que aí vem um outro momento da vida, que é os filhos pequenos, né? Então eu deixo muito de vivenciar a medicina no sentido acadêmico para estar cuidando de 2 filhos pequenos, né? A Aimee e o Dante, na época, e que me fez voltar para a UFC. Aí eu fiz um concurso para a UFC e assumi o cargo de efetivo lá, né? Porque eu tinha uma maior flexibilidade, maleabilidade, que aí vem... Ao mesmo tempo que a Unifor me deu muito apoio na minha formação acadêmica, quando eu começo a ir para uma área de pesquisa, de tudo, eu já noto alguma dificuldade por falta de financiamento. Então, quando a universidade vem, quando eu voltei de São Paulo, ela traz essa outra perspectiva de eu poder ter um campo mais plural de atividade, né? Eu acho que isso é um pouco da minha personalidade, de nunca conseguir fazer a mesma coisa, assim. Eu nunca me imagino fazendo uma coisa pro resto da vida, né? Eu gosto dessa variação, eu gosto de ter desafios. E aí a universidade traz essa possibilidade de eu trabalhar com extensão, com pesquisa, com ensino, né? Tudo isso junto. Então a universidade pública, ela, hoje em dia, né, ela tem muito incentivo para isso, para a gente fazer e ter essa abertura, essa flexibilidade na nossa carreira. E aí eu sou mãe, eu acho mais mãe do que qualquer outra coisa durante esses anos, né? Foi quando eu voltei, não só mãe de Dante e Aimee, mas mãe dos meus alunos também, Total, né? total. Mãezona, assim, de cuidar. Sim. Então, as primeiras turmas foram as turmas de vocês, que eu estava no outro cenário, né? Que é um cenário desafiador, onde o próprio professor vai e articula com a rede, né? Mas me fez voltar a brilhar os olhos, porque foi a época que entraram os alunos com as cotas, né? Que deu toda uma diferenciação, um acolhimento que era importante. Então, assim, a faculdade mudou a cara, né? Alunos de diferentes matizes, de diferentes
vulnerabilidades. Então, a gente ouvir, pensar numa medicina mais humana, mais acolhedora, mais inclusiva, foi super importante. 2014.1 e 2014.2. Ponto 2, exatamente. Que a 14.1 é a 114 e a 115 que sou eu. Que tô Pronto, lá. foram as minhas primeiras turmas, né? Então, assim, tenho muito carinho por essas turmas, porque é um outro tipo de ensino. Então, ali era uma outra professora, né? Então, tinha a possibilidade disso. Vai para um movimento estudantil, né? Vai atrás, vamos ver, vamos articular. Fazer campanha. Fazer campanha no CA. Sim. Né? Na época, a gente reestrutura o movimento estudantil na medicina. Porque assim, o movimento estudantil ele é muito forte em vários lugares. Mas a medicina, infelizmente, como isso a gente não conta tanto ponto para residência e muitas outras questões, essa formação política ela fica fragilizada, né? Então a gente, infelizmente, naquele tempo, não sei hoje, né? Não tínhamos um debate do que corpo é esse, né? O corpo político que chega numa clínica para a gente atender, né? Então, se a gente não reflete lá, a gente não aprende. Mas aí, naquele momento, a gente tinha uma fragilidade muito grande no movimento estudantil e Magda esteve na campanha da reestruturação do centro acadêmico, então acho que... E que foi muito legal, que eu acho que é um pouco isso, né? Sim. Não é o professor da medicina só, né? E eu também... assim, já fazendo, eu acho importante essas homenagens de vida, né, porque isso vem muito do exemplo. Eu tive um professor, sim, que era o Dr. Elias, né, que chamava a gente, que dava cagaço também quando a gente fazia coisa demais, né, vocês foram demais, mas que incentivava a gente. Quando ele não podia ele mesmo, né, nos ajudar, ele nos orientava como é que fazia. Olha, tem um financiamento ali, tem outro financiamento ali. Sim. Então, ele nos ajudou muito, ele tanto nos acolhia bastante. Então, esse exemplo eu tive muito forte, né, de uma pessoa que me mostrou a medicina para além dos muros, né, e foi um professor que foi secretário estadual de saúde, que teve a sua participação também na gestão. Então, eu acho que é o papel de um docente mesmo, assim, no sentido amplo da palavra, né? É esse orientador, esse mentor, mais do que o docente que vai professoral, que vai só dar aula e tudo, é uma pessoa que acolhe, que mostra caminhos. Sim. Né? E eu acho que foi esse feedback que eu tive da turma de vocês e dos demais, acho que foi importante.